Line art tem um potencial extremo de estragar seu desenho. Com muita facilidade você pode fazer tudo tremido, ou então você pode fazer os traços tortos e não ter como apagar de depois, ou pior, você faz line art, você borra tudo e fica tudo estranho no seu papel. Eu vou te passar as únicas duas formas que você consegue fazer uma boa line art. Se não for dessas duas formas, não existe nenhuma outra forma para fazer boa uma line art. Eu vou te passar todas as dicas e explicar quais são os benefícios e malefícios de cada um e qual é melhor para você, qual é melhor para o seu perfil de desenhista. Assiste o vídeo que eu vou te passar dicas muito importantes e você vai sair desse vídeo aprendendo como fazer qualquer line art de anime. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí, galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo a gente vai falar sobre line art, algo muito importante que muita gente tem muita dificuldade. Eu tenho dicas muito valiosas para te passar nesse vídeo. Primeiro ponto. Tô começando a fazer line art aqui, tô passando a borracha, tá, no todos os elementos do desenho, tirando todo o grafite em excesso do papel. Tem um vídeo aqui que eu ensino como passar limpo o desenho do zero. Aconselho você a assistir esse vídeo, que se você não sabe, assim que você termina o seu desenho, nunca é aconselhável você já fazer a pintura, fazer sua line art naquela folha específica, naquela mesma folha. Sempre é importante você passar o seu desenho a limpo para outra folha que não foi machucada ainda, que não teve atrito com a borracha, que você vai acabar pintando com muito mais qualidade, com muito mais facilidade. Mas aí é papo outro vídeo, comenta aqui embaixo se você gostaria de um vídeo explicando específico como passar um desenho a limpo. Enfim, passar o desenho limpo, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a line art uma ponta mais grossa. Isso é muito importante, que eu vou falar um pouco mais pra frente no vídeo. Mas percebe como eu tô passando a line art fazendo um traço só? Eu pego, vou no final do traço e faço todo ele em uma passada só. Tu vê que é toda fixa, tu vê que eu não volto, tu vê que eu não tremo, tu vê que eu não paro no decorrer dele. Olha como eu vou fazendo todo o traço. Eu deixei a folha solta porque mais pra frente eu também vou te explicar isso, mas eu geralmente fixo a folha por causa de vocês, né? Por causa da gravação do vídeo, eu acabo fixando a folha na mesa. Eu não aconselho você fazer isso, tá? Na line art eu aconselho você deixar a folha móvel e também vou te explicar no decorrer do vídeo. Mas olha como eu tô fazendo. Olha como todo traço eu começo ele e vou indo até onde eu posso. Você vê que eu vou fazendo todo o movimento assim, tentando ter o mínimo de interferência possível, tentando fazer o traço mais único possível. E de forma nenhuma eu volto. Tu percebe exatamente isso? De forma nenhuma eu volto. Eu faço todos os traços uma vez só. Assim você garante que o traço vai ficar da mesma grossura ele por inteiro. Não vai ficar falhado, não vai ficar com pontinha solta. Claro, exige bastante precisão da sua mão. Ele é um traço, a forma que eu estou fazendo aqui é a forma mais correta, mas é a mais difícil também. Você exige muita precisão da sua mão, muita firmeza. Tu vê que principalmente esses traços mais longos aqui é muito mais difícil. Tu vê que eu dou uma tremida, tu vê que eu tenho uma certa complicação quando o traço é muito longo. Quando o traço ele é um pouco mais curto, fica mais fácil de fazer ele. Agora, quando ele fica mais longo, fica bem mais difícil. Mas essa forma de você passar uma vez só é, de longe, a forma mais efetiva. É a que mais fica bonito o desenho, é a mais rápida, é a que te menos custa tempo, é a que menos tem margem para erro. Basicamente, a única margem para erro fazendo isso é ficar torto. O que tu faz, tá, mas não é o pior? Não, tem outras formas de errar também. Agora eu vou te mostrar como isso você pode fazer, como você vai fazer isso no papel. Vamos lá. Olha só, vamos lá. Como eu falei, qual é a forma correta de você fazer o traço? Uma vez só. Olha só, pega, faz uma vez só.
Isso é importante se você quer melhorar seu traço, você entrar na playlist dos desafios dos 30 dias, que é uma playlist que eu vou deixar no final do vídeo. Lá eu passo muita dica de traço, eu passo muita dica explicando como você pode melhorar o seu traço. Isso vai te ajudar muito a fazer uma boa line art. Mas o que é importante você entender? Quando você estiver fazendo traços médios, você vai firmar o seu braço e você vai fazer o movimento do seu punho. Se você for fazer traços mais longos, olha como agora eu já estou movimentando todo o meu braço. Eu firmo meu punho e agora estou movimentando meu braço. Se é um traço mais médio, eu posso firmar meu braço e movimentar meu punho. Isso tem alguma diferença, tá? Traços que eu vou fazer com punho, traços que eu vou fazer com braço, traços que eu vou fazer com os dedos. Por isso que eu te recomendo, assim que acabar esse vídeo, clicar no desafio dos 30 dias, que lá, o primeiro vídeo dessa série, eu te explico exatamente como melhorar seu traço e para que serve cada movimento que eu acabei de falar. Mas a forma mais efetiva de você fazer line art é como eu falei anteriormente, fazer um traço só. Agora, qual é a segunda forma de fazer uma line art? Você vir e fazendo esses tracinhos pequenos virarem todos um só. Olha como ele é muito mais demorado e ele acaba tornando um pouquinho difícil você fazer perfeito. Porque como você vai ficar indo e voltando, às vezes você deixa um pouquinho mais para um lado, às vezes faz um tracinho um pouquinho pelinho, você erra um pouco. O importante é você ter bastante paciência para fazer isso, porque você tem que fazer todos os mesmos traços, essa indo e voltando, todos igual, um em cima por outro, um em cima do outro certinho. E isso se torna um pouquinho complicado, porque volta e meia você vai errar, então você vai ter aquele traço meio sujo, aquele traço como se estivesse dando uma falhadinha, como se tivesse um pelinho nele. Então acaba se tornando um pouco mais difícil e também se torna mais demorado. Se você for fazer esse segundo método, você precisa de muito mais paciência. Olha como uma vez só o traço fica muito mais solto e fica muito mais leve e se torna muito mais rápido. Claro, se você tiver que fazer um traço muito longo assim, fazer reto, fazer preciso, se torna muito difícil. É mais efetivo você pegar e fazer essa de indo e voltando. Então, eu tô fazendo alguns traços longos e tu vê que tem bastante complexidade. Obviamente não tão totalmente reto, não tão reto eles. Mas acaba sendo que a melhor opção é a primeira forma. Mas, agora, qual que você deveria escolher? Depende muito do traço e depende do seu nível de desenho. Como assim? Traços muito longos, como eu falei, vai ser muito difícil de você fazer ele numa ainda só. Nem tem muito como, você não vai ter essa firmeza para fazer isso. Então, quando você estiver fazendo esses traços, o que eu te recomendo? Usa a segunda fórmula. Vai indo e voltando fazendo ele. Assim vai demorar mais, você vai exigir mais paciência, mas você tem mais controle. Você consegue fazer o traço mais reto fazendo assim. Se você fazer tudo numa passada só, você pode fazer torto, pode fazer meio tremido, vai ficar meio errado e você tem que passar de novo, e ele vai ficar mais grosso, vai ficar uma nhaca. Então o que eu te aconselho a fazer? Quando você estiver desenhando, intercale os dois. Faça o primeiro forma de movimentos assim únicos em traços mais curtos, traços que você tem mais controle, você tem mais conforto. Principalmente é importante você movimentando a folha, como você está vendo nessa line art que eu estou fazendo agora. Você vê que eu já dei uma movimentada na folha para achar alguns ângulos melhores para minha mão. Como eu falei, isso é questão de traço também, que lá no Desafio dos 30 Dias eu explico exatamente o que isso acontece, por que isso acontece, por que movimentar a folha. Lá eu explico muito mais detalhado, certinho. Então, vai intercalando traços assim que você tem mais controle, que você tem mais confiança, faz só de uma vez. Assim você vai ter mais firmeza, vai poupar tempo, vai ficar mais bonito, enfim. Traços muito compridos, muito longos, que você vai ter problema, o que eu te aconselho a fazer? Intercala. Usa a segunda forma, vai indo e voltando, vai fazendo todos os traços pequenos virarem um só. Assim vai te dar mais firmeza e vai fazer com mais facilidade. Vai demorar mais, você precisa exigir muito mais paciência, porque se você se apressar, vai sair estranho, vai sair uns para fora, vai ficar errado, não vai ficar legal. Então o que eu te aconselho? Intercalar.
Claro, se você é um desenhista mais avançado, eu aconselho você usar mais só o primeiro. E sempre tentando usar só o primeiro, porque o primeiro é o mais efetivo, assim, sem dúvidas, tá? Qualquer desenho que você perguntar, a primeira forma ela é muito mais efetiva e muito mais aconselhável você fazer. Mas, se você está bem no início, pode começar por toda a line art usando a segunda forma, não tem problema. Mas sempre tentando transicionar para a primeira, sempre pegando alguns traços e fazendo da primeira forma. Você pode treinar essa line art usando um lápis numa folha em branco, pode ajudar também. Traços, exercícios de traços também ajudam bastante. Então, aumentando a firmeza da sua mão, a sua line art vai aumentando também, tá? Aumentando a qualidade do seu traço, a sua line art vai ficando cada vez melhor também. Outra dica muito importante, que é o que eu tinha falado no começo do vídeo. Sempre pegue e pausando aqui para te pedir que, se você gosta do conteúdo aqui, se você está gostando do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar mais aqui no canal, compartilhar para amigo, tá? Isso ajuda muito aqui no engajamento, me ajuda muito a estar conhecendo novos inscritos, tendo novos seguidores aqui para o canal. E também você vai estar me ajudando a chegar à meta de 2.000 inscritos. Essa é a meta que nós temos para chegar aqui no canal em 2025. E assim que chegar essa meta, eu quero fazer um especial para vocês. Então, no link aí embaixo, no comentário aí embaixo, está aberto para você mandar sugestões. Então, eu tenho algumas ideias, mas eu gostaria de saber o que você gostaria de ter de especial quando ele bater 2.000 inscritos. Então, se você puder me chegar a essa meta, se você quiser ainda mais dar uma ideia do que você gostaria que tivesse aqui no canal quando tivesse 2.000 inscritos, eu estou totalmente aberto. Eu gostaria muito, sim, ficaria muito feliz se você fizesse qualquer uma dessas coisas. Então, agradeço de coração se você fez qualquer uma delas e vamos voltar para o vídeo agora. Pontas diferentes. Como assim? Se você pega as canetas profissionais, canetas específicas para contorno de desenho, você vai ver que cada uma vem com uma ponta diferente. Você precisa dela? Não. Isso eu já vou te passar uma forma de você meio que, sim, imitar esse efeito. Mas para que ela serve? Para dar contextos, para dar focos, para dar destaques diferentes. Você percebe o que eu fiz nesse desenho? Eu usei o contorno, uma caneta mais grossa, e agora nos detalhes do personagem, nos detalhes dele, eu estou fazendo uma caneta mais fina. Isso dá um contraste muito bacana, isso dá um efeito muito bacana. Eu chamo mais atenção nos traços de fora do que nos traços de dentro. E isso é muito importante você entender. Quando você estiver fazendo um desenho, quando você estiver fazendo um personagem, existem pontos de destaque. O que o autor quer que chame muita atenção, o que você quer que chame muita atenção para aquela parte específica do desenho. E existem pontos de mais detalhes. Lembra que, por exemplo, no personagem de Dragon Ball, quando tem aqueles risquinhos, quando tem aquelas feridas, é um traçozinho minúsculo. É uma caneta realmente ridícula de fina. Por quê? É só um detalhe. Ele não quer que você pare de olhar para o olho do Goku para olhar o arranhado da testa dele. Não faz sentido. Então, se você faz os dois traços da mesma grossura, os dois vão chamar a mesma atenção. Agora, se você faz o olho de uma grossura e você faz aquele risquinho, aquele machucado bem mais fino, o machucado bem mais fino vai chamar muito menos atenção do que o olho. Eu sempre falo aqui no canal e falo muito nos cursos também aqui do canal, falo muito no curso Anime Sennou, que é o contexto do desenho, que é analisar esse contexto. O nosso cérebro, ele entende todas as informações muito rápido. Quando você olha no desenho, o nosso cérebro, ele percebe as informações, ele é impactado por ela. Talvez você não percebe isso, talvez você não pensa ainda, você não entendeu ainda, você não calculou tudo certinho, mas o cérebro já interpretou, o cérebro já absorveu aquelas informações. Então, isso pode parecer bobo, mas faz muita diferença. Então, tenta tomar cuidado com isso. Se você não tem condições de comprar uma caneta profissional, uma Unipin, que é, sei lá, 20 pila cada caneta, tudo bem. Você pode usar uma caneta Bic, que já vai dar um efeito bem bacana. A Bic não é tão boa para fazer a primeira técnica, de fazer uma passada só. A Bic ela se torna melhor já passando várias vezes. Mas como a Bic não é feita para isso, às vezes ela junta um pouquinho mais de tinta na ponta. Então você vai ter uns probleminhas que às vezes ela vai soltar mais tinta do que em outras vezes. Isso acontece. Mas de forma geral dá para fazer um efeito bem legal, dá para fazer um traço bem interessante usando uma caneta Bic mesmo. Uma dica que eu posso te passar. Como que eu replico isso? Você faz todo o traço normal, assim, você vai fazer toda a line art com a caneta Bic, e em partes que você quer mais destaque depois que secar a caneta,
você vem e você vai engrossando. Você faz como se fosse uma line art por fora daquela mesma caneta. Você faz como se fosse uma segunda camada de line art. Assim você deixa a camada, o traço mais grosso. Para que serve então as canetas se você pode fazer isso? Poupar tempo, né? Você vai poupar muito mais tempo se você já for aplicando todos com traços diferentes, né? Com pontas diferentes. Se você não tiver isso, você pode aplicar uma vez, depois você vir uma segunda e pode vir uma terceira e quantas vezes quiser para chegar no nível de grossura que você quer daquele traço, tá? Essas são as dicas mais importantes. De resto, prática. Line art é muito prática. Firmeza da sua mão, isso é muito prática. Claro, ajuda, por exemplo, você segurar na ponta dela. Se você segurar na ponta da caneta, você tem um pouco mais de firmeza no seu traço. Ajuda também se você for movimentando a folha. Tá vendo que eu tô girando a folha para uma posição um pouco mais anatômica, uma posição que eu sinto um pouco mais de conforto no meu punho. Isso também ajuda a ter firmeza, ajuda a ter precisão. Mas, de forma geral, não fique cobrando muito, se afobando. Vai demorar mesmo, demora mesmo. Essa firmeza do seu braço, essa firmeza do seu punho, essa firmeza da sua mão, essa coordenação motora de poder fazer um traço bem longo e bem reto, demora para você ter. É anos. Desenhar é muita repetição. É você fazer várias vezes aquilo até você melhorando, até seu cérebro acostumar a fazer e fazer aquilo com mais facilidade. Então toma muito cuidado nessa parte, na questão de cobrança. Às vezes você cobra demais porque uma line art ficou um pouquinho torta. Às vezes você cobra demais porque ela ficou errada nessa parte. Mas tá tudo bem. Você vai errar e conforme você vai errando, você vai melhorando. Claro, sempre tentando evoluir mais, sempre tentando aprender mais coisas. Mas, de forma geral, isso é comum, tá? Nenhum desenho você vai fazer a ponto de você não errar nada. Como eu mesmo, várias das minhas line arts têm erros. Várias das minhas line arts têm traço torto, tem alguma parte ali, tem uma coisa ali. Mas como vocês veem um pouco mais de longe, talvez você não perceba. Mas as minhas arts também têm erros. Toda line art tem erro. Isso é uma parte muito difícil. Como eu falei, principalmente em traços muito compridos, se torna quase impossível você fazer ele 100% reto. Mas não tem problema, com o tempo você vai melhorando, assim como eu. A minha line art de hoje é muito melhor do que a minha line art quando eu comecei. E vai ser muito melhor daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Conforme eu vou desenhando, ela vai melhorando também, tá? Então não se afobe, não se cobre excessivamente. Vai treinando, vai praticando que você vai melhorar muito. Se você botar em prática todas as dicas que eu te falei nesse vídeo, você já vai acelerar muito o seu progresso. E ainda quando você chegar aqui no final do vídeo, já chegando no final do vídeo, clica nesse desafio de 30 dias, tá? Vale muito a pena, tem dicas recheadas em todos os vídeos dessa série e principalmente o primeiro vídeo dessa série, como melhorar o seu traço, que é algo que vai fazer muita diferença na sua line art. Então, assim que você puder, assim que você tiver um tempo, assiste toda essa playlist. Eu te aconselho toda essa playlist. Pelo menos o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é obrigatório se você quer melhorar sua line art, assistir o primeiro vídeo. E as outras todas eu também te aconselho que vale a pena também, que tem dicas muito boas. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!